Olá, eu me chamo Rafael, tenho 35 anos, moro em uma cidade no interior do Ceará que eu prefiro não revelar o nome, mas minha cidade não fica muito longe da capital, Fortaleza. O que eu vou relatar aconteceu comigo e mais um amigo meu no ano de 2014. Tudo aconteceu quando esse meu amigo veio visitar a minha cidade. Ele me autorizou a enviar esse relato para o canal desde que eu não revelasse o seu nome também, e além do mais, por ele ser norte-americano, seu nome pode ser um pouco complicado de entender para algumas pessoas, então vou chamá-lo de Paulo. Eu nasci em uma família que tínhamos uma boa condição financeira. Meu pai era militar de alta patente, por isso tive a oportunidade de estudar em boas escolas. Frequentemente viajo para Fortaleza para ir às praias e conhecer outros lugares. Em uma dessas viagens para a capital, eu conheci o Paulo. Na época, ele veio pela primeira vez ao Brasil junto com sua ex-namorada. Eles queriam visitar o museu que havia na cidade, mas estavam meio perdidos, e eu, como falo um inglês intermediário, ofereci ajuda para eles e dei as coordenadas de como eles deveriam chegar no lugar. Como eles viram que eu falava o idioma deles, conversamos bastante e percebemos que eu e o Paulo tínhamos uma paixão em comum, que era o motocross. Outra coisa bem interessante era que ele havia servido o exército no Afeganistão 2 anos antes e, como meu pai era militar, trocamos algumas ideias sobre esse assunto. Ficamos muito amigos. O casal norte-americano iria passar 2 semanas de férias no Brasil. Às vezes eles me chamavam para guiar eles em alguns lugares de Fortaleza. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, frequentemente falava com o Paulo pela internet. Ele me mostrou algumas fotos da moto que ele usava para fazer trilha. Ele mora na cidade de Denver, no Colorado. Ele também me mostrou algumas fotos na época do seu serviço militar no Afeganistão. Na época, Paulo estava com 24 anos. Passou-se o tempo e no ano de 2014 ele disse que iria visitar o Ceará de novo, porque ele queria fazer motocross comigo. Ele sempre gostou muito de viajar e naquele momento para ele era uma terapia, pois o fato de ele ter servido o exército no Oriente Médio deixou ele traumatizado e ele necessitou de ajuda psiquiátrica por um longo período. O Paulo disse que não estava mais com sua ex-namorada, outro fator que facilitava que ele pudesse vir ao Brasil de novo, e que queria se divertir. Eu disse que ele poderia ficar hospedado na minha casa, e ao decorrer dos meses, fomos planejando a estadia dele. No mês de outubro daquele ano, ele já havia comprado as passagens. O plano era o seguinte: quando ele chegasse no aeroporto de Fortaleza, ele iria para a rodoviária e pegaria um ônibus até a minha cidade, pois eu já tinha reservado as passagens de ônibus para ele. No dia de sua chegada, Paulo mandou uma mensagem para mim dizendo que já estava embarcando no ônibus. Sua chegada estava prevista para as 4 horas da tarde. Então, quando deu esse horário, fui na rodoviária buscá-lo no meu Peugeot 206 que eu tinha naquela época. Quando ele chegou, enquanto eu dirigia de volta para casa, estávamos planejando o que iríamos fazer, os lugares que iríamos conhecer e, claro, um lugar em que iríamos fazer motocross. Paulo estava bastante animado. Minha família gostou bastante dele, principalmente meu pai, pelo fato do Paulo contar sua experiência de estar na guerra do Afeganistão. O Paulo falava algumas palavras e frases em português, mas na maioria do tempo eu tinha que traduzir o que ele estava falando e vice-versa. O meu amigo iria ficar uns 15 dias em nossa casa, e como eu estava de férias do meu trabalho, pude levá-lo para conhecer vários lugares. Consegui uma moto de rally emprestada com um amigo meu, então eu, Paulo e outros 2 amigos fizemos motocross pela área rural da nossa cidade. A gente corria que nem louco fazendo trilha dentro dos matos. Foi muito divertido e o meu amigo disse que cada vez mais ele ficava maravilhado com o nosso país. Eu e o Paulo combinamos de ir em uma festa em uma cidade vizinha em um fim de semana, e esse seria o seu último fim de semana no Brasil. 4 dias depois ele iria voltar para os Estados Unidos. Chegado o determinado fim de semana,
Iríamos sair de casa umas 9 horas da noite. Percorreríamos uns 30 quilômetros até a outra cidade. Chegando à noite, fomos até a outra cidade. Eu tinha que pegar a BR. Durante o percurso, Paulo disse que o que mais chamou a atenção dele aqui foram as mulheres. E eu disse para ele que na festa que iríamos, mulher bonita tinha a rodo. No meio do caminho, eu parei em um posto de gasolina para abastecer o carro. Enquanto eu abastecia o carro, perguntei ao frentista até que horas o posto de gasolina iria ficar aberto. E o frentista respondeu que o posto ficava aberto 24 horas. O frentista puxou o assunto, conversamos um pouco e nisso ele perguntou para onde eu estava indo. Eu falei para ele que estava me dirigindo a uma festa na cidade vizinha com o meu amigo que é gringo. Quando eu disse isso para aquele frentista, logo ele ficou sério e me aconselhou. Amigo, você toma cuidado, pois o trecho que você vai passar tem umas coisas estranhas acontecendo por lá. Alguns caminhoneiros disseram que escutaram um grito tenebroso e uma criatura estranha andando por aquelas bandas. Eu não dei muita importância, comentei que não acreditava em assombração. O frentista disse para eu não passar muito tarde naquele lugar. Paguei a conta, entrei no carro e fui embora e achei engraçado de ter escutado aquilo. Chegamos na festa, estava rolando um bom forró, havia muita mulher bonita. O Paulo logo ficou bem animado. Pelo fato dele ser gringo, logo ele chamou muita atenção de algumas moças que estavam lá. Passado o tempo e depois de ter tomado algumas cervejas, Paulo já estava bem à vontade. Estava até ficando com uma mulher que o estava ensinando a dançar forró. Estávamos nos divertindo muito, até que decidimos voltar para casa. Mas antes disso resolvemos lanchar um pouco. Então compramos um hambúrguer, o famoso X-tudo que é vendido em algumas ruas ou por alguns camelôs. Meu amigo disse que estava com tanta fome que iria comer mais outro hambúrguer. Fiquei impressionado vendo-o comer naquela noite. Parecia que seu estômago era um poço sem fundo. Ele estava com muita fome. Quando começamos a voltar para casa, já era mais de 2 horas da manhã. O Paulo me comentou no carro sobre a moça que ele conheceu e que eles trocaram e-mails e que ele continuaria a se comunicar com ela. Ele disse que foi uma das melhores viagens da vida dele. Eu fiquei feliz que ele tivesse se divertido muito. Porém, algo totalmente fora do comum iria mudar tudo naquela noite. E infelizmente, tanto para mim como para o meu amigo seria algo traumático. Enquanto eu dirigia, Paulo começou a reclamar de dores de barriga. Ele disse que comer aqueles 2 hambúrgueres não caiu muito bem para ele e que ele queria muito usar o banheiro. Eu falei que estávamos quase na metade do caminho, mas ele falou que não iria aguentar mais e precisava muito fazer o número 2. Eu falei para ele tentar segurar, pois no lugar que estávamos passando era escuro, no meio do nada, e poderia ser perigoso. Ele disse que não se importava. Ele falou que, perto do que ele viveu no Oriente Médio, aquilo para ele não era nada. Eu parei o veículo no acostamento. Entreguei alguns folhetos que, por sorte, haviam no meu carro. O Paulo desceu do carro e entrou correndo em uma moita que havia ali perto. Eu desci do carro também e fiquei mexendo no celular. Naquele momento senti um calafrio, pois o silêncio daquela estrada era tenebroso, que foi quebrado somente quando passou um carro por ali e às vezes os barulhos que o Paulo fazia dentro do mato. Fora isso, era um silêncio total. Não se escutava nada, não se escutava nem mesmo os grilos ou algo do tipo. Alguns minutos passaram e me dei conta que meu amigo estava voltando. Ele estava com o rosto vermelho e suado. Eu comecei a zoar com ele pela situação e comecei a rir. Ele respondeu brincando que da próxima vez não iria avisar mais e que sujaria todo o meu carro. Quando estávamos entrando no carro, escutamos um grito assustador. Eu e o Paulo nos entreolhamos, assustados. Era um grito que não sabíamos se era de um animal ou de um ser humano. Era um grito gutural e sinistro. Paulo perguntou o que era aquilo. Eu falei que eu não sabia. Entramos no veículo. Quando eu liguei o meu Peugeot e acendi os faróis,
pude notar que havia a silhueta de uma pessoa. Quando começamos a nos aproximar com o carro, aquele ser começou a entrar no mato, só que olhando diretamente para a gente. Paulo me perguntava o que era aquela coisa, pois percebemos que era algo estranho. Tinha fisionomia de ser humano, porém, por alguma razão não sabíamos o que era. Quando chegamos mais perto, podemos ver nitidamente aquele ser, e foi uma visão terrível e perturbadora. Era um ser de orelhas grandes, pele meio cinzenta, magro, careca, sem roupa, tinha olhos grandes e totalmente escuros. Deveria ter 1,70 m de altura e sua boca parecia ser rasgada até as orelhas. Comecei a acelerar o carro o mais rápido possível para sair dali. O mais bizarro foi que aquela criatura começou a correr atrás do nosso carro. O Paulo gritava perguntando o que era aquilo. O meu carro estava a uns 150 km por hora e aquele ser infernal nos alcançou e começou a correr bem ao lado direito do veículo e olhando para a gente. Eu não podia acreditar naquilo que eu estava vendo. Meu amigo ficou imóvel e com muito medo. Aqueles olhos escuros eram hipnotizantes. Pensei que aquele monstro iria nos atacar, até que, em determinado momento, ele deixou de nos seguir. Chegamos em casa. Naquela noite eu não consegui dormir, e creio que nem o meu amigo também. Sempre passei naquela estrada e nunca tinha visto nada como aquilo. No dia seguinte, por volta das 1h30 da tarde, eu levantei da cama e fui comer alguma coisa. Alguns minutos depois, o Paulo levantou e comentamos com os meus pais tudo o que vimos na noite anterior. Meu pai disse que muitos caminhoneiros já tinham visto aquela criatura que começavam a persegui-los a uma velocidade impressionante. Só sei que aquele ser que eu vi naquela noite não era algo natural deste mundo. O dia do Paulo voltar para os Estados Unidos havia chegado. Eu tinha que levá-lo na rodoviária. Ele se despediu da minha família, comentamos de novo sobre o que vimos naquela noite e ele falou que foi a pior experiência da vida dele. Nem o terror da guerra no Afeganistão fez ele sentir tanto medo como ver aquele demônio correndo bem ao lado dele, olhando diretamente para a gente, com aquela boca grande que parecia sorrir vendo o nosso medo. Me despedi dele e disse que, apesar de tudo, espero que ele pudesse ter desfrutado, e ele disse que sim, e queria muito retribuir o carinho, e falou que as portas da sua casa estavam abertas para a gente se acaso um dia visitarmos os Estados Unidos. Nos falamos com frequência. Não sei se ele chegou a comentar essa experiência sobrenatural que tivemos com alguém. E esse é o meu relato. Boa noite.